Graça e paz, amada Igreja Batista Independente em Campo Bom, amado pastor Francisco Bueno, amados irmãos, aqui quem fala é o pastor Jansen Costa, missionário no Japão, sou pastor da Igreja Batista Internacional em Oyama, aqui no Japão. Esse é o lugar onde nós nos congregamos. É o lugar que o Senhor nos deu. Graças a Deus, esse lugar é um milagre do Senhor. Foi adquirido ainda quando os meus pais eram missionários aqui no Japão. Bom, acredito que todos vocês sabem, eu e a minha família, nós somos missionários aqui nessa nação desde 2016. Maio de 2016, sou casado com a Jéssica, minha esposa, e nós temos 2 filhos, o Enzo, quem veio conosco para o Japão em 2016, quando ele tinha mais ou menos uns 2 anos e meio, e aqui também nasceu o nosso segundo filho, Noah, né? Essa é a nossa família. Aqui no Japão conosco também estão meu irmão mais novo, o Keller, casado com Suzane, e eles têm uma filhinha, Miyuki. Eles moram uns 20 minutos daqui, e ele também serve ao Senhor junto conosco aqui na igreja e por meio dos esportes, né? Eu quero falar só um pouquinho aí a respeito da minha história para vocês, né? Antes disso, quero agradecer aos jovens. Eu sei que vocês estão hoje conduzindo um culto de missões e constantemente os jovens, parece que a cada semana um jovem, né, tem entrado em contato comigo, perguntado, né? Alguns foram além dessa semana, fazendo perguntas, mandando contato. Realmente parece que Deus está trabalhando, motivando, incomodando, arrumando, construindo, chamando alguns de vocês para servi-lo fora do círculo do seu conforto. Agradeço também aos líderes de jovens, né? Obrigado aí, Gabriela, pelos contatos, né? A Michelle, que me fez 275 mil perguntas, foi muito bom, obrigado. Obrigado a todos vocês, né? Eu não sei quantos de vocês sabem, eu nasci no Peru em 1982. Sou filho do pastor Clerisnan, também missionário da CIB, e da pastora Neide, missionária da CIB, que faleceu no ano passado, em dezembro, por causa de um câncer, né? Ela, não é ironicamente, mas é engraçado ver isso, como quando o teu coração está naquilo que realmente é o teu tesouro, né? Ela morreu servindo ao Senhor no campo missionário. Era o desejo dela. Ela falou: eu dei a minha vida ao Senhor, servindo aos outros, levando, pregando o evangelho a outras nações, e é assim que eu vou terminar. E ela terminou a sua corrida aqui, terrena, no Peru, em dezembro de 2018, ano passado. Ainda é muito recente, e já está nos esperando. Logo, logo estaremos todos juntos por toda a eternidade. Amém? Eu nasci no Peru, onde os meus pais eram missionários. Meus pais foram para o Acre em 1980, mais ou menos. Em 81 eles vieram para o Peru, não me lembro bem das datas. E no ano seguinte eu nasci no Peru, numa época muito difícil, época de fortíssimas crises financeiras, insegurança, grupos terroristas, Sendero Luminoso, MRTA. Eu me lembro dos meus pais muitas vezes às 4 da manhã fazendo fila para poder obter pão, leite em pó, não havia leite fresco, ovo, né? Eram tempos difíceis.
E eu cresci nesse contexto, né? Meus pais se mudaram, acho que no ano de 88, por aí talvez menos, né? 85, 87 mais ou menos por aí, para uma cidade do interior do Peru, em Arequipa. E se a coisa não estava boa na capital, você pode imaginar, no interior ela não estava melhor. E nós nos mudamos por uma parte bem pobre da cidade, muito necessitada, e ali começou uma obra. Hoje nós temos um trabalho ali, temos uma igreja plantada, a pastora Nilzete, também missionária da CIB, ela está lá. Essa obra eu a vi no início, né, seu começo, e assim se passaram os anos. Eu vi o lado B do chamado missionário, do trabalho missionário, aquele que você não conhece a menos que você esteja dentro desde muito tempo. E a minha infância não foi muito fácil. Eu questionei muitas coisas no meu coração. Por que dessas decisões? Por que a gente tem que fazer o caminho inverso? As pessoas buscam bem-estar, prosperidade, parece que a gente está buscando mais pobreza, mais dificuldade, falta água, falta luz. Isso chegou a um ponto que era tão normal que a gente já nem questionava isso. E tudo para poder falar a essas pessoas do amor de Deus. Mas por que nós? Por que a gente tem que estar aqui? Assim passaram-se os dias da minha infância. E então eu desenvolvi duas certezas. Eu tinha duas certezas que norteariam a minha vida. Eu ia servir a Deus, sim. Eu amava a Deus, mas eu tinha essas duas certezas. Eu não vou ser um missionário. Eu não vou ser um pastor. Resumindo a história, hoje eu sou pastor e eu sou missionário. Mas Deus não enfiou o pé na porta, quebrou tudo e entrou e me colocou no chão gritando. Ele me restaurou. E Ele continua fazendo isso, todos os dias. Não é fácil realmente quando você está longe de tudo, longe de todos. Não é fácil, né? Muitas pessoas antes da gente vir para o Japão me disseram, ali no interior de São Paulo, onde nós morávamos, em Sorocaba: você está louco, eu não faria o que você fez. Por que vocês vão deixar tudo? Vocês também são necessários aqui. Mas o chamado de Deus era tão forte, havia se tornado tão evidente, tão inquestionável, que não havia mais volta atrás. Me lembro que em 2008, apenas com 2 anos e meio, quase 3 anos de casado, sem filhos, meu sonho estava se tornando realidade. Eu morava com a minha esposa no Peru. Ela é colombiana, mas também tem família peruana. E eu havia me acostumado ao Peru, eu fui alfabetizado em espanhol. Eu aprendi o português posteriormente. Depois também me formei em inglês, hoje estou estudando japonês. E nós estávamos num momento que parecia ser a realização dos nossos sonhos. Eu e a minha esposa e eu trabalhávamos como líder de jovens na igreja local, também plantada lá no Peru pelos meus pais, que naquele momento já estavam aqui no Japão. Eu tinha um trabalho muito bom, que eu sempre quis ter, e a minha esposa também. A minha esposa trabalhava num dos maiores bancos do país, e nós estávamos bem. O trabalho com os jovens estava dando fruto, estava crescendo, e nós sentimos que era isso aí, finalmente, né? Podemos servir a Deus e também ao mesmo tempo estamos trabalhando em prol da nossa própria família e tínhamos a liberdade de sair, tínhamos os recursos financeiros de fazer isso, aquilo. Até que um dia a gente recebeu uma ligação que mudou, transtornou as nossas vidas, né? Meus pais ligaram para nós, falaram: olha, queremos convidar vocês a passar um ano aqui no Japão. Isso foi final de 2008, meados, quase final de 2008, por aí. Porque essa obra estava nascendo e não havia trabalho com jovens, não havia música, não havia trabalho com crianças.
E era muito difícil, muito pesado para eles. Realmente o Japão, ele é considerado não apenas no meio evangélico. Eu li uma matéria esses dias no jornal, no Japan Times, é um jornal japonês que tem publicação em inglês. E eles escreveram ali que os missionários acham que o Japão é um país muito difícil para se fazer missões. Você trabalha muito e colhe pouco. Para você ter uma ideia, o trabalho missionário começa no Japão quase que paralelamente que na Coreia do Sul, mais ou menos na mesma janela temporária. Coreia do Sul tem as maiores igrejas, maiores populações cristãs do planeta. Até hoje, o Japão não passou da barreira do 1% de cristãos. Pelo contrário, ao longo dos anos, ao longo do tempo, desenvolveu, fortemente uma rejeição para com o cristianismo. 500 anos atrás, os portugueses que chegaram ao Japão trazendo bíblias também trouxeram armas. Então, desde o início, o japonês desenvolveu esse cuidado, esse pé para trás com o cristianismo. Algumas ordens da Igreja Católica também causaram grandes danos. Foi muito prejudicial aqui, ao ponto que o Shogun mandou crucificar os cristãos aqui no Japão. Depois da Segunda Guerra Mundial, abriram-se as portas para a chegada de muitos missionários e a obra de Deus começou a crescer aparentemente. Houve grandes cruzadas, mas na verdade houve pouco fruto. Tanto que nunca passamos da barreira de 1%. Somos uma das religiões minoritárias, vistas como algo bom, mas, para resumir em bom português, um bando de gente louca. Se você é japonês cristão, provavelmente você pertence a um grupo aí meio marginalizado, porque você deu as costas para a tua cultura, você deu as costas para os teus ancestrais, você deu as costas para a tua nação. E a cultura japonesa, ela é quase que venerada pelos próprios japoneses. Porque o japonês, ele valoriza muito mais os relacionamentos do que as próprias filosofias. Você pode entender que uma filosofia é boa, é verdadeira, interessante, mas se essa filosofia vai te colocar numa situação onde você tem que quebrar relacionamentos, ou dar as costas, ou não mais poder ter certas práticas que são milenárias em tua cultura, por exemplo, você não pode mais venerar os mortos, essa questão da tradição ancestral, ela é colocada em xeque, e várias outras práticas. Então o japonês simplesmente prefere rejeitá-la. Então os que foram aceitando o cristianismo eram já um grupo de pessoas que talvez tinham práticas antissociais, eram meio marginalizados e não se importavam muito com essas questões. Então o cristianismo foi se desenvolvendo dessa forma aqui no Japão, com a chegada também de outros grupos religiosos catalogados como cristãos, mormons, os testemunhos de Jeová, os católicos. Tudo virou uma grande confusão na cabeça do japonês, que olha para eles como, olha, isso é bom para vocês, mas isso é para vocês, isso não funciona para nós. E ali está, uma forte barreira. Dentro desse contexto, casal de missionários pregando o evangelho desesperadamente, já mais de 50 anos nas costas, num dos lugares mais difíceis, mais desafiadores no plano missionário, no panorama missionário. A gente recebe essa ligação e nós decidimos fazer o que acreditávamos que era certo, orar, pedir direção a Deus. Deus moveu todas as peças e em pouco tempo nós havíamos entendido que a vontade de Deus era que deixássemos tudo e passássemos um ano nos preparando no Japão, sem saber que posteriormente o Senhor nos traria de volta para ficar aqui, sem saber. Aquilo era mais
Era uma combinação de um passo de fé com um senso de aventura e não tínhamos filhos, vamos fazer isso aqui. E a gente fez isso, nós abrimos mão dos nossos sonhos, dos nossos trabalhos. Novamente, muitas pessoas questionavam, falavam, mas como assim? Finalmente vocês têm tudo que tanto lutaram para ter. Mas a gente tinha convicção, a gente havia visto Deus se mover de forma miraculosa, abrindo, fechando portas. Um dos documentos que precisava ser apresentado aqui no Ministério de Justiça, no Japão, por um garante japonês, uma entidade japonesa, era praticamente impossível que isso saísse para nós. Em uma semana aquele documento estava em nossas mãos. Deus mobilizou pessoas que foram, se deram o trabalho de fazer tudo isso por nós, e aquele documento em uma semana e meia, estava nas nossas mãos lá no Peru. Nós viemos ao Japão naquele ano e achando que nós íamos trazer, né? Nós íamos contribuir de tal forma que a obra ia funcionar. Sim, verdadeiramente a minha esposa trabalhou com crianças, o trabalho começou a florescer, eu me dediquei ao louvor, ao trabalho com jovens e pregava a palavra, ainda não era pastor naquela época, e as coisas pareciam estar acontecendo, mas foi um tempo muito difícil para nós. Um tempo onde nós demos uma virada de 180 graus. Eu não podia trabalhar no Japão, eu vim como religioso, não tínhamos sustento. Se eu quisesse ir no supermercado e comprar um desodorante, eu não podia. O nosso dinheiro, o dinheiro que havíamos trazido para cá, havia se acabado em poucos meses. E a partir dali o Senhor começou a nos mostrar como depender dEle. Ele começou a nos ensinar que nós precisaríamos aprender a depender dEle, porque a obra é dEle, a obra é viabilizada por Ele e tem como propósito Ele mesmo. É dEle, por Ele e para Ele, porque dEle é toda a glória. Mas nós estávamos num processo de aprender isso. Deus abriu uma porta para que eu desse aula online, foi uma coisa assim, da noite para o dia. Eu comecei a dar algumas aulas de inglês online para uma escola em Taiwan, e daí a poucos dias eu já tinha algum dinheiro para comprar algumas coisas, sair tomar um café com a minha esposa, e a gente começou a ver a mão de Deus se movendo de uma forma muito única. Voltamos para o Brasil, se acabou o nosso tempo aqui no final de 2009, fomos para o Brasil. Eu nunca havia morado no Brasil, eu havia visitado o Brasil várias vezes, e eu precisava terminar a faculdade. Deus abriu a porta, Deus tocou corações, nós fomos para o Brasil. Foi maravilhoso, passamos 7 anos nessa linda nação, nos apaixonamos, congregamos, servimos ao Senhor, terminamos o seminário, me formei na faculdade, chegamos ao Brasil sem nada. O Senhor nos deu tudo. E quando cumpriu-se o tempo lá, mais uma vez o Senhor nos disse, agora vocês vão voltar para o Japão. Tínhamos um filho, foi momento de deixar novamente tudo para trás, dessa vez incluindo novamente os amigos que havíamos feito, a família e a igreja, e vir para este país desafiador. Os meus pais não podiam mais estar aqui, a CIB tinha a necessidade de tirá-los do campo missionário, meus pais estavam doentes, meu pai havia passado por várias operações, minha mãe estava com câncer. Em 2016 nós viemos para cá. Desde então, temos batizado pessoas, temos nos dedicado ao ensino da palavra, temos nos dedicado ao trabalho com os japoneses, e Deus também tem nos orientado a trabalhar com os estrangeiros. Aqui no Japão, você encontra pessoas de praticamente todo o Sudeste Asiático e do Meio Oriente. Países todos esses fechados ao Evangelho, eles estão aqui. Só que aqui não há igrejas que trabalhem com eles. As igrejas japonesas são para japoneses, e se você quer se congregar nessas igrejas que são pequenas e bem fechadinhas, você tem que necessariamente aprender o japonês, um idioma extremamente difícil. Não é aquele que, eu acho que eu sei o que ele falou, porque parece a palavra, não existem falsos cognatos em japonês, né? Eu
fala uma frase aí, yoroshiku onegai shimasu, ninguém vai entender absolutamente nada. Então, se você não se torna japonês, não aprende japonês, não fala japonês, você não consegue congregar numa igreja japonesa. Aí você busca uma igreja de brasileiros, só falam português, uma igreja de hispanos, só falam espanhol, são voltados para seus próprios grupos culturais. Por isso a nossa igreja, Deus nos deu a visão de ter uma igreja internacional. International Baptist Church, onde nós possamos pregar o evangelho em japonês, em espanhol, em português, em inglês. São os 4 idiomas hoje que nós apontamos para que todos possam ouvir as boas novas de salvação. Nós temos visto a mão de Deus se mover de uma maneira poderosa aqui nessa nação. Temos visto coisas acontecerem, pessoas serem transformadas. Acho que na apresentação de vocês, a Michelle deve ter mostrado uma foto da família Kawasaki, uma das famílias que Deus nos deu. Graças a Deus, nós nos reunimos aqui com os pastores da cidade. Não todos fazem isso, mas há esse trabalho nessa cidade, algo que não é comum no Japão. Que os pastores, que há uma unidade, uma união interdenominacional de pastores, que uma vez por mês se reúnem para orar uns pelos outros, compartilhar os desafios, os trabalhos. E a raiz disso nasceu uma cooperação evangelística. Eu trabalho com o pastor Nimura, da igreja Cristo Seisen Kyokai, Seisen Cristo Kyokai, que é uma das mais tradicionais aqui da cidade. E nós temos um trabalho evangelístico por meio do ensino da língua inglesa a crianças de entre 3 anos a 7, 8 anos. E por meio desse trabalho, várias pessoas têm podido ouvir o Evangelho. Na última reunião que tivemos no ano passado, haviam 40 pessoas que nunca haviam pisado numa igreja e ouviram a palavra pela primeira vez. Seus filhos estão aprendendo a cantar louvores, a juntar as mãos e orar ao único Deus vivo. Eles estão ouvindo a palavra, seus pais estão conscientes, e eles estão se aproximando da igreja enquanto eu estou dando aula. A esposa do pastor conversa com as mães e assim o evangelho está sendo pregado. Nós estamos entregando as nossas vidas por isso. Eu vejo aquela mulher, a esposa do pastor Nimura, como ela trabalha. Ela tem 3 filhos, um deles recém-nascido. E às vezes corre para o hospital e faz isso e passa pressões. E são pessoas que estão dedicando toda a sua vida para que essa nação ouça que Jesus Cristo é Salvador. Então nós, orando uns pelos outros, isso tem quebrado muitas barreiras, porque o japonês ele não se abre facilmente. Ele não conta para o outro as suas necessidades, as suas debilidades, as suas lutas. Isso é raro. E esse trabalho tem nascido aqui na cidade. Eu participo ativamente. A última reunião foi aqui na igreja. Foi essa semana, na terça-feira. Também participo com a JCC, que é a missão japonesa Nihon Christo Senkyo da Japan Evangelical Church of Christ, que é a missão que trabalha em toda essa região de Tochigi, e por meio deles, junto a eles, nós estamos também trabalhando em uma coalizão para pregar o evangelho. Participamos dos eventos, das reuniões. A última Assembleia Geral, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, foi aqui, onde eu pude pregar na frente de 70 pastores e líderes e missionários japoneses. E Deus me deu uma palavra, preguei em japonês. É extremamente difícil falar japonês. Antes que vocês pensem, ele deve ser fluente em japonês. Eu cheguei em 2016 aqui. Tem pessoas que moram 25 anos no Japão e não falam japonês. Uma das primeiras coisas que eu disse a Deus: Senhor, dá-me esse idioma, ajuda-me. Hoje, 3 anos depois, eu consigo conversar, eu consigo falar, nós conseguimos resolver as nossas coisas, mas ainda falta muito, é muito difícil. E pregar o evangelho em japonês é uma das coisas mais difíceis, até para mesmo para um japonês. Por isso é importante capacitar e levantar, dentro dessa geração bilíngue, bicultural, aqueles que possam pregar o evangelho, tanto a japoneses
quanto aos estrangeiros a quem Deus hoje nos está dando acesso, para que esse lugar se torne uma casa de oração, um lugar de reconciliação entre Deus e os homens, porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por todos, pelos pecados de todo mundo. A ordem de Jesus, lá em Mateus 28, é muito clara. 19, versículo 19 e 20, a ordem é clara: façam discípulos de todas as nações. Então, a nossa vida hoje é dedicada a isso. E eu quero falar nesses últimos minutos que vou utilizar aqui, eu quero usar o gancho da semana passada. Nós celebramos a Páscoa, as igrejas celebraram a Páscoa, né? E talvez muitos de vocês ouviram a leitura lá de Isaías 53, onde o profeta fala a respeito, tem aquela profecia tão clara a respeito de tudo o que aconteceria com Jesus, o seu sofrimento, a sua rejeição. Lá em Isaías 53. E você volta um capítulo em Isaías 53, vai para Isaías 52, abre sua Bíblia comigo, e você lê o versículo 7. Diz assim: como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião: o seu Deus reina. Isaías 52, versículo 7. Deixa eu falar um pouquinho, fazer uma conexão, porque esse é um texto ao qual o apóstolo Paulo parece abordar, ele parece mencionar isso aqui, quando ele escreve aos Romanos, lá no capítulo 10, nos versículos 13 e 14. Né? Antes disso, eu quero fazer uma breve oração. Senhor Deus, toca, Pai amado, cada coração neste momento. Deus, Tu estás sentado em um trono de glória. Tu és todo poderoso, és onipresente, o mesmo Deus que está aqui nesse lugar está ali no Peru. És atemporal, Senhor. Transcendes a barreira do tempo, estás fora de suas limitações. És o mesmo Deus, ontem, hoje e para todo sempre, o Alfa, o Ômega. Pai, eu te rogo, Senhor, que a Tua palavra possa, Senhor, penetrar as camadas mais profundas de cada coração. E se há entre estes irmãos alguém em quem Tu estás trabalhando, chamando para a Tua obra, que esse coração seja agora quebrantado, Senhor, e a Tua palavra possa queimar de uma forma sobrenatural, Senhor. E de modo geral, que toda a Tua igreja se sinta chamada, desafiada, Pai amado, Senhor, capacitada para cumprir a Tua ordem, para cumprir a nossa missão, que é a Tua missão. Em nome de Jesus. Amém. Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião: o Deus reina. Falar da Páscoa, lá no capítulo 53, falar da morte, do sofrimento e da ressurreição de Jesus Cristo, é necessariamente falar sobre o perdão de pecados. O Cordeiro Pascal, que foi sacrificado por nós, que foi o sacrifício, a expiação suficiente pelos nossos pecados, por meio do qual o Senhor nos chamou de trevas à luz, a sua luz admirável, para anunciar as virtudes do Senhor. Falar sobre a Páscoa é falar sobre a nova aliança, selada no sangue de Jesus Cristo, no qual há redenção de pecados.
em quem hoje nós podemos confiar, ao ponto de viver pelo que cremos e não pelo que vemos. Viver pela fé, porque o justo pela fé viverá. Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam as boas novas. Boas novas, a palavra em grego, evangelion, que foi traduzida para nós como evangelho. O evangelho, as boas novas. Sabemos que ele é poderoso. Sabemos que ele é efetivo. Paulo defende nos capítulos 9, 10 e 11 essa teologia. Ele defende o evangelho quando ele escreve lá capítulos 9, 10 e 11 em sua carta aos Romanos. E logo, na sequência, no capítulo 10, você encontra a seguinte declaração de Paulo. Versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Como está escrito, Isaías 52. A pregação das boas novas. Alguém me perguntou alguns dias atrás, qual a diferença, o que é e não é evangelismo, entre testemunhar e evangelizar. Evangelizar necessariamente é levar as boas novas de salvação. Você pode dar um bom testemunho, até porque você foi chamado para boas obras. Você não se converteu, você não foi transformado, você não foi salvo por causa das suas boas obras, mas para boas obras. Tiago e Paulo eles coincidem nesse ponto. Tiago diz, mostre-me sua fé por meio das suas obras. Paulo diz, as suas obras não te salvaram, elas são fruto da sua fé. Então, você foi salvo pela fé para boas obras. E a palavra do Senhor nos prepara, nos capacita para tornar-nos preparados para toda boa obra, para que todo homem de Deus seja capacitado para toda boa obra. Paulo escreve a Timóteo, 2 Timóteo, lá no capítulo 3, anunciar as boas novas, evangelion. Você precisa fazer isso de forma explícita. Você pode testemunhar, você pode fazer boas obras, e isso terá um efeito tremendo nas pessoas, porque elas vão olhar para ti e vão olhar além de ti, porque a tua vida reflete a vida de Jesus Cristo, tua forma de viver, tua forma de agir. Mas quando nós pregamos, quando nós falamos de Jesus Cristo, porque Pedro nos anima a estar preparados para dar razão da nossa fé a todo aquele que pedir. Quando você declara as palavras do Senhor, quando você apresenta as boas novas de salvação, há poder. Não é o poder dos homens, mas o Espírito Santo. O Espírito Santo que toca os corações. E essa palavra que está revestida da autoridade divina penetra os corações, discerne os pensamentos, é como uma espada de duas gumes. Necessariamente, evangelizar é levar a pregação das boas novas de salvação, é levar o evangelho àqueles que não o conhecem, acompanhado do seu testemunho, pelo Espírito e no Espírito. Isto não pode ser feito por meios humanos. Mas há uma sequência de responsabilidade aqui. Lembra quando Deus diz para Isaías, quem irá por nós? Quem enviarei?
Se nós nos calamos, certamente Deus vai levantar outras pessoas. Mas a nós foi transferida a responsabilidade de anunciar a todos, partindo da sua casa até os confins da terra, que Jesus Cristo viveu, morreu e ressuscitou para a salvação dos nossos pecados. Isso não pode ser feito sem um conhecimento mais profundo da palavra do Senhor. Muitos pensam hoje em que ser missionário é apenas ir e fazer alguma obra social. Não, você pode ser um ativista sem necessariamente ser um missionário, porque o missionário ele precisa ser comissionado. O que significa isso? A palavra missionário ela não está na Bíblia. Está a palavra apostolém, que significa enviado com uma missão, sob a autoridade de outro. Por isso que os discípulos, quando são comissionados por Jesus, depois da sua ascensão, eles se tornam os apóstolos. Agora eles têm uma missão. E assim, pela imposição de mãos, outros iam se levantando, levando o evangelho, plantando igrejas, fortalecendo-as, capacitando outros homens, capacitando pastores, presbíteros, levantando. E assim a obra foi sendo feita. Essa comissão, você vê quando Paulo fala aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 5 da carta de Paulo aos Coríntios, no versículo 20, ele diz: nós somos embaixadores de Jesus Cristo, como se por meio de nós ele fizesse o seu apelo com os homens, arrependam-se. Nós vemos na palavra de Deus que Jesus transfere a nós os ministérios, Efésios 4, seus ministérios. Ele transfere a nós esse chamado, quando nós lemos João 17, a oração sacerdotal de Jesus, e também logo em João 20, como tu me enviaste, eu os envio. Como tu me enviaste. Jesus é enviado pelo Pai. Logo Jesus envia o discípulo, o Espírito Santo. O Espírito Santo envia a igreja. Como invocarão aquele em quem não tem crido? E como crerão se ninguém lhes fala? Se ninguém lhes prega? Aí você pode argumentar, é por isso que nós oramos. Mesmo assim, Jesus disse aos discípulos, orem, porque certamente a seara é grande e poucos são os obreiros. Jesus não disse, olha, a seara é grande, peçam ao Pai para que envie anjos para fazer a colheita. Se peça ao Senhor da seara que envie obreiros. Que privilégio grande nós sermos a opção do Senhor. Sendo menores que os anjos, Deus escolheu a você e a mim para cumprir os seus propósitos. Essa palavra que um dia transformou a tua vida, essa palavra que um dia te deu vida, essa palavra que trouxe tanta bênção ao teu lar, à tua vida. Hoje você tem o privilégio e a oportunidade de levá-la. Agora, não todos são chamados para ir ao Japão, à Índia, a outros países. E não é toda viagem que você faz que é uma viagem missionária. O missionário, ele tem que ser comissionado. Ele tem que ser enviado. Enviado, que eu digo, não é que a tua igreja te enviou. Não. Mas é Deus que comissiona. É Deus que envia. Eu não consigo observar, enxergar hoje, eu como pastor, uma igreja que caminhe no que nós temos denominado como visão missionária. Não existe visão missionária. Jesus foi claro em suas palavras e em sua ordem. Ele deu a ordem de ir. Agora, não todos podemos ir fisicamente, mas você sabe do que eu estou falando. Isso não é a primeira vez que você ouviu isso. Nós estamos hoje pregando o evangelho no Japão, sim, porque nós viemos para cá, sim, mas há pessoas que fielmente oram por nós,
fielmente derramam lágrimas por nós. Pessoas que do pouco do seu sustento separam uma oferta especial e a depositam e a enviam, muitas vezes sem que nós peçamos. Aliás, nunca pedi. Sempre me debrucei sobre os pés daquele que é dono de todas as coisas. E se todos estamos em Cristo, conectados em Cristo, porque Ele é a videira, então Ele conecta uns aos outros. Nós temos o mesmo Espírito em nós, e esse mesmo Espírito toca alguém, e essa pessoa abençoa. E nossa estadia aqui é possível porque há pessoas que são fiéis. E essas pessoas vão participar dos frutos do nosso ministério. São deles, tanto quanto nossos. As pessoas às vezes esperam que algo extraordinário aconteça e entender que eles têm o chamado, então é eles versus o mundo. A igreja foi chamada. A igreja foi chamada. Como irão se ninguém os envia? E quem os enviará? Quem vai enviá-los? Eu dou graças a Deus. Eu dou graças a Deus por igrejas como as de vocês, que têm colocado todas as suas deficiências, debilidades, impossibilidades e carências sobre o altar. Assim como na época do apóstolo Paulo, ele desafiava muitas vezes as igrejas mais ricas, usando como exemplo as igrejas mais pobres, como a da Macedônia, que passavam grande tribulação, grande necessidade, mas rogavam ao apóstolo Paulo: eu quero participar, eu quero fazer. Eu não estou fazendo uma barganha com vocês, e eu não estou achando que amanhã todos vocês vão sair e vão se mudar de nação, de país, de cidade para anunciar o evangelho. Eu estou dizendo que no coração de um verdadeiro cristão tem que bater fortemente o desejo de que o evangelho seja levado a todos os cantos. Uma das razões pela quais, quando eu era criança, eu me magoei muito e não queria ser mais um missionário ao crescer, porque eu sentia, toda vez que nós íamos para o Brasil, nós éramos estranhos em nossa própria terra. Eu sentia, não digo que isso seja fato, mas eu sentia que ninguém verdadeiramente se importava. Às vezes eu sentia que éramos um incômodo para as pessoas. Lá vem um missionário, lá vem ele pedir, lá vem falar disso. Isso muito me magoou quando eu era criança. Hoje eu não enxergo mais dessa forma, porque foi por meio do amor de pessoas como vocês, que Deus usou para curar essas feridas e mostrar: olha, Jansen, ainda hoje eu uso homens e mulheres para amar e demonstrar amor. Ainda hoje eu estou trabalhando. Ainda hoje a minha opção é usar vocês. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão aquele em quem não tem crido? E como crerão se nós não assumimos a nossa responsabilidade, se não lhes pregamos? E como vamos pregar sozinhos se não temos uma igreja, um povo, uma família que nos envia, não apenas financeiramente, mas espiritualmente, que ora por nós, que se preocupa por nós, que está conosco onde eles não podem estar de diversas outras formas? Isso é tão bom. E eu oro para que Deus continue levantando não apenas jovens, mas você que já passou aquela fase e está me ouvindo, que tem uma profissão, um trabalho. Pergunte a Deus: como, Senhor, eu posso viver os dias que aún me restam aqui nessa terra, de forma que Tu sejas glorificado? O que eu posso fazer com o meu trabalho? O que eu posso fazer com a minha profissão? O que eu posso fazer com a minha vida para Te honrar, Senhor? Para que todos ouçam, para que todos Te conheçam, porque não há nada melhor, Senhor, do que Tu. Esse é o ponto de início.
Não há nada melhor do que Deus. Não há uma melhor opção. Não há uma segunda alternativa. Não há nada. Nada. Quão feliz o homem que tem os seus pecados perdoados e conhece ao Senhor. Eu glorifico a Deus pela vida de vocês. Parabéns. E obrigado por essa oportunidade. Que o Senhor abençoe a tua vida. Quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, oro pela vida dos meus irmãos. Senhor, em Campo Bom, aqueles que estão ouvindo esta mensagem neste momento, Espírito Santo, toca cada coração. Sei que estás chamando, estás à porta, Senhor, batendo. O Senhor não arrebenta portas, bate na porta. E aquele que abrir, o Senhor entrará e ceará com ele, como aquela ceia, como aquele tempo que passou com seus discípulos, reclinando-se à mesa, como quem se prepara para uma refeição longa. Assim, Senhor, relacione-se conosco e que nós nos relacionemos contigo, preparando-nos, Senhor, para um relacionamento longo, gostoso, para ter intimidade. Bendito Deus, para ouvir as tuas palavras, para sermos edificados, para sermos confrontados. Assim como os discípulos que passaram aqueles últimos 3 anos, Senhor, da tua vida contigo, meu Jesus. E naquela noite em que seria traído, aquelas últimas horas sentados à beira daquela mesa, ouvindo tuas palavras, sendo desafiados, dando-lhe, Senhor, mostra do teu amor e da tua humildade, lavando os seus pés, partindo aquele pão, fazendo uma nova aliança. Assim, Senhor, entra e ceia conosco. E assim aqueles discípulos, quando receberam o Espírito Santo, foram comissionados por ti e se tornaram apóstolos, mensageiros. Senhor, comissiona a tua igreja, Senhor, e levanta dentre eles pessoas em cujos corações queime intensa e constantemente o desejo de levar o Evangelho, Senhor, a todas as nações. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a vida de vocês. Graça e paz. E um forte abraço desde o Japão, da parte da minha família também. はい、こちらはコスタ・ジャンセン牧師です。よろしくお願いします。またね。